Oi, crianças, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai começar uma história nova, uma história que tem de tudo pouco. Eu sei que vocês gostam muito, as meninas principalmente, de histórias de contos de fadas, com princesas, com príncipes, e hoje a gente vai ver uma história que aconteceu, que tá na Bíblia, e essa história ela vai contar sobre reis, rainhas, sobre um palácio enorme e outras coisas. A gente vai começar a história hoje e no próximo domingo vocês vão continuar ouvindo dessa história. Então, era uma vez, lá num lugar muito distante, onde o povo de Deus vivia. Muita gente resolveu não voltar para Jerusalém, ficar lá naquele reino distante onde o povo já morava. E nesse reino tinha um rei chamado Assuero. Ele tinha uma esposa chamada Vasti. E ele, muito bonita, muito nova, linda, educada, e o rei também muito bonito, muito poderoso. E eles eram um casal que gostavam muito de dar festas. Certo dia, eles resolveram fazer uma mega festa no palácio. Chamaram todos os criados, contrataram gente da cidade para ajudar a arrumar o castelo. E essa festa, gente, durou 6 meses. Pensa, 6 meses de festa, sem parar, com muita comida, muita música, muita dança, tudo muito bem decorado. E depois disso, para agradecer a esses servos, a esses empregados que trabalharam tanto, eles resolveram fazer uma festa no palácio para essas pessoas, para agradecer por tudo que eles tinham feito nesse super festão de 6 meses. Então todo mundo arrumou o palácio, bem bonito, decoração, e começaram a aproveitar a festa. Só que olha só, essa festa era toda diferente, porque os homens e as mulheres, eles não ficavam no mesmo local. Aqui, ó. Os homens, ó, ficavam todos juntos, eles ficaram no jardim, todos juntos, ó, comendo, bebendo, rindo, brincando, se divertindo. E as mulheres, aqui, ó, as mulheres ficaram dentro do palácio fazendo a mesma coisa, num lugar super bem decorado, conversando sobre roupas, sobre coroas, sobre a comida, sobre maquiagem, as meninas gostam. Então, tava cada um curtindo a sua festa no lugar do palácio. Mas infelizmente, gente, essas festas aqui, elas eram regadas a muito vinho, a muita bebida. E aí olha que coisa triste. Às vezes, eles perdiam a mão. E lá na festa dos homens, o rei Assuero estava tão feliz que ele começou a beber muito, muito mesmo. E bebia, 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 até que ele perdeu totalmente o controle. Ele estava doidinho por causa do vinho. E aí ele começou a chamar pela esposa, pela Vasti, virou para os criados e falou assim: vocês vão lá dentro do palácio e manda a Vasti vir aqui. Que ele queria mostrar para todo mundo, a rainha dele, a esposa dele, o quanto ela era bonita, o quanto ela era educada, o quanto ela se parecia como uma rainha. E aí sabe o que aconteceu? Os empregados foram lá e falaram assim: rainha, vossa alteza, o rei Assuero pediu pra gente vir buscar a senhora e levar a senhora lá no jardim que ele tá chamando a senhora. Ela olhou assim e falou: eu não vou. Eu tô na minha festa aqui, eu vou continuar na minha festa e ele vai continuar lá. Eu não vou no jardim. Os empregados então já ficaram assim com medo, né? Porque, meu Deus, ela recusou a ordem do rei. Gente, quem recusa a ordem do rei? Ele era o governante supremo, todo mundo tinha que obedecer a ele. E quando os servos chegaram no jardim e falaram que a rainha tinha se recusado a ir, o rei, ele ficou muito bravo, muito bravo. Sabe quando vocês desobedecem o pai e a mãe de vocês e vocês deixam eles muito, muito, muito nervosos? O rei ficou desse jeito. Ele ficou indignado porque, como assim ela me desobedeceu? Eu sou o rei, eu mando aqui, ela tem que fazer o que eu mando. E aí os conselheiros dele estavam nessa festa. E ele começou a pedir conselhos. O que eu faço com ela? Porque agora eu vou ter que fazer alguma coisa para ela aprender que eu mando. Então o conselheiro virou e falou assim: rei Assuero, se a rainha não te obedece, ela não merece ser rainha. Porque uma mulher que não obedece ao rei, ela não merece ser a rainha do rei. E o Assuero então virou e falou assim: boa ideia. Assuero então foi lá, pegou ela e falou: você não é mais a rainha desse reino.
E aí, ó, ele tirou Vashti do trono de rainha e mandou a Vashti embora do castelo. Então, o rei decidiu que ele iria encontrar outra rainha para ele, outra rainha para o povo dele, outra companheira para ajudar ele a governar o reino dele. Mas aí, gente, vocês vão continuar vendo essa história. No próximo domingo vocês vão descobrir quem foi a moça que foi escolhida. Como é que aconteceu essa escolha dessa rainha? Como é que ele foi atrás e encontrou a moça que ia ser a próxima rainha, a próxima esposa dele? Mas, ó, a história é curtinha, mas dá pra gente aprender muita coisa, né? Vocês devem estar pensando aí, com muita pena da rainha, né? Ela foi expulsa do castelo, perdeu a coroa, perdeu o marido, perdeu tudo. E aí, vocês vão perceber a partir da semana que vem, com o resto da história, que nada nessa vida acontece por acaso. Tudo que acontece nessa vida acontece porque Deus quis, porque Deus planejou isso. Vocês vão ver nessa história na Bíblia, anos atrás, Deus tinha planejado, tinha um plano para o rei Assuero, tinha um plano para aquele lugar e tinha um plano para o povo de Deus. E isso acontece hoje com a gente também. Tudo que acontece na nossa vida, acontece na nossa casa, acontece com a nossa família, acontece com a nossa igreja. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, tudo tem um plano de Deus por trás disso. Alguma coisa que Ele quer fazer na nossa vida, alguma coisa que Ele quer que aconteça no nosso meio de convivência. E vocês vão ver isso claramente na próxima semana. Como é que Deus, a partir dessa situação toda de escolha de uma nova rainha, Ele cuidou do povo dele, Ele protegeu o povo dele do mal. E agora a gente vai passar a atividade que o papai e a mamãe vão fazer com vocês em casa essa semana, tá bom? A atividade é o seguinte: papai e mamãe, vocês vão sentar com as crianças e vão ler o capítulo 1 do livro de Esther. E aí vocês vão recontar a história do capítulo 1, que é a história da nossa lição de hoje, com as palavras de vocês, e vocês, crianças, vão ajudar o papai e a mamãe a recontar essa história. Depois vocês vão ler o versículo que está lá em Romanos 8, 28. Vocês vão ler esse versículo, depois vocês vão bater um papo bem legal aí, vocês na casa de vocês, sobre a bondade de Deus com os filhos deles. E também vocês aí vão contar e vão relembrar experiências que mostram como os planos de Deus sempre são os melhores nas nossas vidas. Como Deus tem agido nas nossas vidas e como Ele, às vezes, a gente sem entender tudo que acontece para o bem. E aí vocês, depois disso, vão escolher alguém para vocês convidarem para ir na igreja, ou como a gente está num caso que não dá para ir todo mundo na igreja, né, por causa da Covid, não cabe todo mundo, vocês vão escolher alguém que vocês vão convidar para assistir o culto. Vocês vão mandar o link do culto no YouTube para essa pessoa e vão convidar essa pessoa a assistir a pregação de domingo. Ou com vocês, ou ela na casa dela, ou se quiserem também podem levar na igreja. Tá bom, crianças? Um beijo e até a próxima aula.